Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Ziklag, uma grande catástrofe abriu caminho para a vida de Davi. Deus é maravilhoso. O apóstolo Paulo uma vez estava se sentindo muito arrasado na Ásia, ia para cá, não dava certo, tentava ir para lá, não conseguia, numa situação, estava sem rumo, sem uma convicção do que fazer, estava muito triste, até que orando a Deus, de noite o Senhor falou com ele em sonhos: meu servo é para ir para Macedônia. Ele teve uma visão de um cidadão macedônio dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. A Ásia é a Ásia Menor, que hoje é Turquia, mas a Macedônia é no continente europeu. Tem uns mares ali, Egeu e outros ali, e que tem que atravessar. E ele não era longe, mas era outro continente, aparentemente. Paulo nem pensava em ir para a Macedônia, mas ele procurou obedecer. E foi o caminho para uma grande porta ali em Filipos, a Polônia, a Tessalônica. Depois ele desceu para a Grécia, e aí foi Corinto, Atenas, e o poder de Deus se manifestou ali. Depois caminho para Roma. Foi uma grande porta que se abriu quando Paulo estava se sentindo muito mal na Ásia. Já tinha evangelizado bastante na Ásia. Agora eu me reporto a Davi, em 1 Samuel, no capítulo 30, ele estava numa situação muito delicada, pisando em ovos, porque ele já era líder de um grande grupo. Inicialmente eram 600 homens, mas depois as mulheres desses homens e filhos, o grupamento já era bem grande. Há uma certa insegurança em fazermos afirmações aí, mas no livro de Crônicas nós temos alguns acréscimos que aparentemente, quando Davi estava aí na cidade de Ziklag, muitos outros israelitas vieram a ele. Provavelmente quando então ele se mudou dali, já o grupo tinha crescido mais ainda e pela direção de Deus ele foi para Judá, Hebrom. Inicialmente de forma muito humilde. Davi era de uma família humilde em Judá, na cidadezinha de Belém. Hebrom era uma cidade grande, com tradição, mas Belém não. A Bíblia diz que não figurava nem entre as milhares, as maiores, digamos assim, 1000 maiores cidades de Israel. Belém não era nenhuma delas, de tão pequenininha que era. E Davi era um nada em relação a Judá. Então, ele humildemente foi, segundo a direção de Deus, para as cercanias de Hebrom, mas ele foi reconhecido, os líderes de Judá vieram ali e ungiram um rei. Aí ele passou para dentro da cidade de Hebrom para ser o rei de Judá. O país já estava esfacelado com a morte de Saul. Davi foi rei em Judá por 7 anos e meio e o Senhor o abençoou grandemente a todo o Judá. Foi um crescimento vertiginoso, milhares de pessoas vieram a ele, de todo o Israel, e ele se tornou muito poderoso no treinamento para ser o rei de Israel. Tudo foi gradativo. Inicialmente ele treinou com soldados, depois ele foi destituído, saiu fugindo sozinho, e depois na caverna de Adulão, ali no Mar Morto, se agregaram a ele 400 homens da pior qualidade, e esse grupo depois cresceu para 600, e ele viu que não dava para cuidar dessa gente assim fugindo de Saul, e foi se entregar ao inimigo filisteu.
como ele estava fugindo de Saul, os filisteus o receberam. Ele inicialmente passou por aliado dos filisteus. Então ele não podia dizer a verdade e ficou numa situação dificílima. Davi ficou numa situação dificílima. Ele vivia duas identidades. Perante os filisteus, ele era inimigo de Israel e atacava Israel. Mas na verdade, diante de Deus, ele não queria atacar Israel e atacava outros povos. Era uma situação muito delicada para Davi. E Deus não queria que ele vivesse aquela situação instável. E então, Deus propiciou que a guerra, agora foi a grande guerra dos filisteus contra Israel, acontecesse, e nessa guerra os filisteus venceram, Saul foi derrotado e morreu, e os filisteus impediram Davi. Aquilo foi uma situação dificílima. Davi então já estava fugindo de Saul em Israel. Davi estava agora como que expulso pelos filisteus e que restava para ele voltar para a cidade dele e chorar pedindo uma direção a Deus. Quando ele chegou, a cidade já não existia mais, estava toda destruída, queimada e não havia nada nem ninguém na cidadezinha de Ziclag. Ele chorou quanto podia ali e os homens dele queriam matá-lo, a situação ficou muito difícil, mas ele encontrou ânimo no Senhor e se levantou para perseguir o bando que tinha atacado a sua cidadezinha de Ziclag. Ele conseguiu e Deus fez coisas acontecerem. Ele encontrou um homem que tinha sido deixado ali, que o guiou até os amalequitas, e então quando ele encontrou os amalequitas, ele pôde lutar, defender tudo que era seu, e no final ele reconquistou tudo, todos os bens, todas as pessoas, as famílias, mulheres e filhos dele e dos homens que estavam com ele, e ainda o despojo que foi muito maior do que o que eles tinham. Então, com esse despojo, Davi ainda fez política, enviou presentes para muitos anciãos de Israel para fazer política, e ficou muito benquisto, e aquilo fez com que ele fosse despejado do território filisteu. Inicialmente os filisteus não quiseram, depois a cidade dele entre os filisteus foi destruída também. Então ele perguntou: Deus, e agora? Para onde eu vou? O Senhor dirigiu. Quando a gente pergunta, Deus gosta de responder. Como é bom a gente se sentir assim arrasado e sem rumo, porque a gente vai pedir a Deus o rumo, e é bom a gente ter o rumo que Deus nos dá. Como é bom a gente obedecer ao que o Senhor tem para nós, é maravilhoso. E então Deus dirigiu: vá para Hebrom. Em Hebrom, a cidade de Hebrom era, digamos assim, um reduto da família de Caleb, não era a mesma ascendência de Davi. Ambos eram da tribo de Judá, mas o Caleb, o grande, dominava a cidade de Hebrom, e a descendência dele tomou conta daquilo tudo. E o Davi era de uma outra família, e por isso ele foi com humildade para as redondezas de Hebrom. Mas acontece que o grande poder do clã de Caleb já tinha sido desfeito, e os da tribo de Judá estavam, na verdade, com muito medo, receio, inseguros. Por isso, eles escolheram Davi como seu rei, o seu líder, e acertaram, porque Davi, com a direção de Deus, estabeleceu ali o seu reino, começou a buscar o Senhor e organizar o país, e a economia cresceu e se tornou poderoso aquele paizinho de Judá. E depois Deus fez com que o restante de Israel viesse para ele também. Então, Deus estava assim gradativamente preparando a vida de Davi. Mas esse grande passo foi fundamental. De um vassalo, digamos assim, de um escondido e mentiroso súdito de um rei filisteu, ele passou para um livre, agora
bem identificado, com identidade bem clara, líder de toda a tribo de Judá. Deus fez esse grande pulo na vida de Davi. E a lição que tiramos é que Deus faz isso para nós também. Meu irmão, o caminho para você ser grande é ser pequeno. Seja servo dos seus irmãos, passe a buscar vidas, almas, ganhar almas, cuidar de vidas, visitar os irmãos afastados. Comece a valorizar cada visitante que Deus manda em cada reunião. Comece a fazer esse trabalho para o Senhor. Seja fiel no pouco, seja fiel ao seu líder. Dê relatório da sua vida, do seu trabalho para o seu líder, para poder ter a bênção de Deus através dele, através dela. Este é o caminho. Em algum momento você vai passar por situações dificílimas. Pode acontecer que uma catástrofe se desabe sobre a sua vida. Pode ser que você encontre um acidente, um problema sério, uma luta grande, um momento desanimador. Mas Deus estará dirigindo tudo isso para o seu bem. O caminho do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Deus quer isso para você. Abra o coração com a vida limpa, servo de Deus. Na igreja não fique brincando, distraído. Não chegue tarde, atrasado na reunião. Não leve na brincadeira as coisas de Deus. Cuide com seriedade daquilo que é de Deus. Ame os irmãos, cada um procure cada irmão, cada irmã, para você abençoar, seja um servo de seus irmãos. Este é o caminho para agradar a Deus, sendo fiel naquilo que está ao seu alcance. Em algum momento Deus vai colocar você sobre o muito, e se não colocar aqui na terra, melhor ainda, vai ser o galardão com Jesus que vai ser maior ainda. Este é o caminho. Aprenda com Davi. Não chore nem fique botando a culpa nos outros do seu fracasso. Se você teve um fracasso, não bote a culpa nos outros, mas se quebrante diante de Deus e pergunte: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Faça isso, considere essas coisas e se entregue ao Senhor para que Deus dirija a sua vida. Não fique buscando a coroa aqui na terra. Se for o caso, coroa de espinhos é melhor aqui na terra, porque um dia vai ter uma coroa de glória com o Senhor. Mas não busque ser grande aqui na terra, não busque reconhecimento das pessoas aqui na terra. Faça o seu trabalho para Deus, humilde, quebrantada, e até que de preferência que nem as pessoas vejam para saber o que você está fazendo. Pense nisto, o caminho da humildade é muito melhor. Davi nos exemplifica isto.